André Ventura e o Chega estão a ser alvo de investigação. E vêm entidades dizer, prendam-nos e levem-nos para tribunal. Isto não é democracia, isto é uma pura perseguição política incompreensível. Calorosas saudações, e há coisas nesta vida que necessitam de ser investigadas, outras que não, como por exemplo o botão do like deste vídeo, porque está mesmo à vossa frente. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, até porque mais de metade das pessoas que vê aqui o segundo canal ainda não é subscrita. Partilhem também nas vossas redes sociais e, importantíssimo, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Vão lá, certinhos e direitinhos, já com o código posto. Ora, o que é que se passa? André Ventura, ou melhor, o Chega, genericamente, ou André Ventura, divulgou os primeiros nomes, ou os nomes das crianças de uma suposta escola primária há quase 2 semanas. Espero não estar equivocado cronologicamente. E, entretanto, foi aberta uma investigação a esse mesmo protesto, já depois do LIVRE ter instaurado uma queixa contra André Ventura e Rita Matias. Portanto, sem mais demoras, vamos ver as declarações do líder do Chega. André Ventura já reagiu à notícia de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de crianças. Ventura diz que o Chega está a ser alvo de perseguição e acrescenta que esta averiguação é um absurdo e uma perda de tempo. Isto é absurdo, é absurdo. Só um país que não tem mais nada para fazer, só um país que não se preocupa nem com corrupção, nem com a regulação da imigração, nem com a criminalidade que graça nas ruas, é que se preocupa em perseguir deputados, porque esses deputados vieram ao Parlamento dizer que o Said, o Mohamed, o Azus estão nas escolas portuguesas em demasia ou em sobrelotação. Então, mas isto é crime. Mas querem pegar nos políticos... Não disse nomes de alunos portugueses? Porque os portugueses, em princípio, em Portugal estarão em maioria, penso eu, não. Quando deixam de ser, nós estamos perante um problema. Quando 50% ou 60% numa escola são marroquinos, turcos, do Afeganistão, do Bangladesh, do Nepal, isto não é por si só, é uma inversão demográfica, isto é um risco político. Ora, um político diz isto e vêm entidades dizer prendam-nos e levem-nos para tribunal. Isto não é democracia, isto é uma pura perseguição política incompreensível. Há aqui vários pontos. Em primeiro lugar, eu já tinha dito anteriormente, eu acho que o que o Ventura fez ali no Parlamento de citar os primeiros nomes que não são de todo identificáveis, não me parece, porque creio que nos casos todos, corrijam-me se estiver equivocado, mas não é dito o último nome, não é dita escola, não são mostradas caras, ou seja, é muito complicado ser sequer identificável, parece-me ser uma caracterização argumentativa genérica, portanto não é uma especificidade discursiva, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, há que compreender aqui uma coisa. Percebo que depois o André Ventura capitaliza também isto politicamente, não é? Faz parte da perseguição e etc, etc. Agora, as instituições colocam estas averiguações a toda a hora. O que é que eu quero dizer com isto? Vou-vos dar um exemplo. O Pedro Nuno Santos, por exemplo, também lhe foi colocada uma averiguação sobre um negócio qualquer que ele tinha feito sobre as compras das casas que ele tinha, ou da primeira casa, ou que tinha sido comprada pelos pais, enfim, uma grande história. A mesma coisa em alguns aspectos da história da SPI Não Viva, com o Luís Montenegro, que depois até acabaram por ser resolvidos também. Ou seja, este tipo de averiguações, que normalmente acontecem por parte das instituições, quando há um grande alarido mediático, também para mostrar presença, acabam por ser normais. Relativamente àquilo que o André Ventura fez, posso estar completamente equivocado. Acho complicado que ele venha a ter alguma consequência direta, e no meu entender, tendo em conta que não há especificidade de identificação, acho complicado. Agora, muitas vezes, mediaticamente, o que acontece é que para as instituições também mostrarem presença sobre aquilo que está a acontecer, aparecem nestes momentos a colocar uma averiguação sobre aquilo que aconteceu, não é? Porque no caso toda a gente viu esse mesmo momento. Portanto, eu pessoalmente tenho dúvidas que aconteça alguma coisa, ainda para mais num contexto parlamentar onde a questão da liberdade de expressão ainda é mais extensa do que aquilo que é a realidade fora do Parlamento ou extra-parlamentar. As pessoas depois poderão dizer, mas ele poderia ter transmitido a ideia de uma forma diferente, de uma forma que eu considero ética e moralmente mais correta. Isso aí está tudo certo, atenção, e até podemos discutir isso é completamente legítimo. Agora, daí até tentarmos censurar, ainda que de forma indireta, aquilo que é dito no Parlamento,
parece-me complicado, até porque não me parece que constitui ali qualquer ilícito penal. Eu não sou jurista, mas vejo juristas com muito mais conhecimento na área do que eu. As minhas áreas de conhecimento são outras, como sabem, mas a corroborarem desta opinião que eu também tenho, no sentido em que não há ali ilícito penal nenhum. Muitas das vezes o que acontece era aquilo que eu estava a dizer, as averiguações no sentido de marcarem presença e de não dar a ideia que as instituições, em casos muito mediáticos ou com um grande alarido social, não têm presença. Até porque houve também uma queixa feita por parte do LIVRE e do Rui Tavares contra o André Ventura e creio que também contra a Rita Matias ou contra o Chega em geral. Enfim, houve uma queixa do LIVRE contra o Chega. Se bem que o Rui Tavares, se repararem, é mais uma questão de estratégia política. No sentido em que o PS está numa situação complicada, em que não sabe bem onde é que se deve posicionar, porque o seu líder, José Luís Carneiro, está ao centro-esquerda, mas a sua bancada parlamentar foi toda escolhida pela ala esquerda do PS. O Pedro Nuno Santos, nas sessões de plenário, se forem ver, vão ver que o Pedro Nuno Santos está lá na última fila a rir-se, tranquilamente, como se nada se passa, só lhe falta darem um gelado para ele estar ali a comer um mini-mil, que nem sei se ainda existe ou não, tranquilamente da vida. Enquanto eu vou a Guiara Branca a falar e o Ventura e o Montenegro aos berros um com o outro. Portanto, isto para dizer o quê? O Rui Tavares aproveita-se dessa indecisão do PS para ocupar ali algum espaço ideológico de liderança da esquerda em Portugal, colocando-se como na liderança da oposição da vertente ideológica mais à esquerda do Parlamento contra o Chega, marcando esta questão de contracultura. Já não é a primeira vez que o Rui Tavares faz isto, fez isto na altura das malas, fez isto, qual foi aquela polémica? Enfim, eu não me recordo agora concretamente, mas se vocês forem ver as grandes polémicas que envolvem o Chega no Parlamento, o Rui Tavares apressa-se logo a fazer isto. Em primeiro lugar, porque já anda nisto há muitos anos e sabe como é que se pode infiltrar mediaticamente para capitalizar votos. E isso verificou-se porque numa altura em que a esquerda toda cai, o LIVRE ganhou 2 deputados. E ao mesmo tempo, porque tem boa imprensa e sabe que a narrativa acaba por ser também um pouco ela mais favorável ao Rui Tavares do que propriamente é ao Ventura. Portanto, isto tudo, esta mescla de ideias, de acontecimentos e de momentos sucedidos uns dos outros, acaba por culminar nisto tudo. Possíveis outcomes. Acho que isto é mais alarido mediático do que propriamente uma situação consumo para o Ventura ser condenado. Acho complicadíssimo, mas tudo pode acontecer, mas eu acho complicado, muito honestamente. Volto a frisar que é só uma averiguação, uma investigação. Mas pode acontecer, atenção, isso não pode estar fora da mesa, fora da equação. Contudo, possíveis outcomes. O Ventura não creio que será condenado, voltando a frisar que pode acontecer, mas isto acaba por dar, como é que eu vos hei de dizer? Isto, direto ou indiretamente, acaba por dar votos ao Chega, sabem? Porque as pessoas, quando o Ventura diz os nomes no Parlamento, as pessoas poderão até dizer, eu não concordo com a forma como ele disse isto e não sei o que mais. Mas quem perdeu o lugar na creche ou tem muita dificuldade em arranjar creche para os filhos e depois vê as listas com muitos alunos imigrantes, vai sentir que efetivamente parte do discurso do Ventura se assemelha à necessidade individual ou coletiva que essa pessoa tem referente aos seus filhos, porque a prioridade dessa pessoa não é a etiqueta do discurso do Ventura, é o problema que ela tem com o seu filho. A mim parece-me que nós nos estamos a desviar de um problema que é real, ok? A falta de vagas nas creches e um descontrole migratório que houve nos últimos anos, e isso é inegável, e estamos a focar numa questão de fé diversa e o que ele disse foi ou não correto. Essa não é a prioridade. E enquanto que a narrativa mediática está focada aqui, eu percebo, da visualização e afins, o problema da política pública não está a ser abordado, que é a falta de lugares nas creches, o que leva a que pais e mães tenham que não conseguir potencializar a sua carreira profissional, logo ganhando menos dinheiro para sustentar os seus filhos, porque não têm vagas em creches públicas. Portanto, eu creio, já tinha dito isto anteriormente, que o foco está completamente errado. E isto não vai beneficiar a esquerda nem o Bloco Central, isto vai beneficiar o André Ventura e o Chega. Eu não sei se o mainstream e o status quo já percebeu isto. Esta circunstância toda vai acabar por beneficiar o Ventura. Eu costumo dizer, mais 100 votos para o Chega. E como isto já dura há 2 semanas, ou há 1 semana e tal, já é mais do que 100 votos, como devem imaginar. Porque há muita gente nesta circunstância. E já foi explicado porque é que isto está a acontecer, ou seja, pelas razões de condições económicas. Não há nada na lei que diga que o estrangeiro tem que passar à frente, isso é verdade, mas há outras questões legais que indiretamente fazem com que os alunos estrangeiros estejam a passar
por via indireta à frente, seja questões financeiras, por questões de desemprego, seja o que for, por dificuldades linguísticas, isso também acontece. Portanto, por vias indiretas, onde muitos imigrantes se enquadram, acaba por haver essa ultrapassagem, entre aspas. E é um problema real que muitas famílias estão a sentir, não é? Porque isso também se vê nos comentários, às vezes as pessoas nos cafés a queixarem-se disso, em determinadas zonas do país, onde acontece mais do que outras, mas eu já ouvi mesmo na rua, vê-se muitos comentários também nas redes sociais. Portanto, é um problema que está a afetar algumas pessoas e isso tem que ser tomado tem que ser tido em conta. Parece-me que há alguma esquerda mais radical quer negar esse problema. Nós depois até podemos discordar do Ventura como é que se diz X ou Y da forma Y ou Z. Isso é outra matéria. Mas negar o problema, em termos da alocação de recursos públicos, não me parece de todo uma boa estratégia, em primeiro lugar, para resolver esse problema que existe e, em segundo, para combater, que eu presumo que os partidos de esquerda queiram, não é? O André Ventura e afins. Portanto, enfim, gostava que me dissessem a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.